Boa noite a todos. Estamos aqui de novo com o nosso curso de arte religiosa medieval. Hoje é uma aula particular, é uma aula que eu gosto muito já de antemão, porque é um tema que eu trabalho há muito tempo, faz parte do meu, fez parte da minha um pouco de dissertação de mestrado, e vai ser um das pontos principais também do meu doutorado, que está sendo desenvolvido. Eu comecei o ano passado, em setembro. A aula de hoje, como vocês sabem, o módulo de hoje, vamos defini-lo como está escrito aqui, é o diabo e o inferno na arte medieval. É um aspecto interessante da arte medieval, como o diabo e o inferno foram tratados ao longo do desenvolvimento da Idade Média. Obviamente, são os aspectos relacionados quase 100% com o cristianismo, mas quando a gente quase se começa a conversar de Idade Média, é quase óbvio que a gente fala de algo que aconteceu num ambiente onde o cristianismo era a religião que andou de mão dada com o desenvolvimento cultural daquela época. Como é onde estruturei o módulo? Mais ou menos é como sempre. Eu contextualizo um pouco o que estou falando hoje, e depois apresento reproduções visuais do Diabo e do Inferno. Eu criei uma espécie de cronologia para poder mostrar como essas duas figuras, ao longo do caminho, desenvolveram. Eu me foquei bastante, ou quase tudo, naquilo que material que consta na Itália, porque tem muito material à disposição para procurar também de reproduções visuais fora da minha terra nativa, mas eu preferi que tenha mais assim domínio sobre esse aspecto, que vai também ser uma aspecto que eu irei comparar na minha pesquisa com as representações visuais que estão nas igrejas da Escandinávia medieval, e a Itália será o ponto de referência pela comparação que eu irei fazer na minha tese de doutorado. Então, vamos lá. Eu começo com alguma imagem hoje, porque eu queria que vocês focassem como se diz, essas figuras que estão aqui presentes, porque são figuras que podem nos mostrar como, ao longo do caminho, na hora que que a figura do diabo foi reproduzida no tempo, elementos que se encontram nessas representações podem se encontrar presentes nas representações relacionadas ao cristianismo. Um exemplo é esse deus Nergal, um deus marcial do panteão mesopotâmico. Ele era considerado o senhor do submundo. Essa figura, ela, ao longo do tempo, ela foi se reproduzindo. Ela não tem um período específico, mas já 2000 anos antes da nossa era, ela estava presente como vamos chamar, deidade do panteão mesopotâmico. Eles têm elementos que são, por exemplo, na cabeça dele tem 2 chifrinhos, tem os pés. Os pés é um aspecto interessante, que quase parece que são garras de presa de animal, de pássaros, tipo águia, tipo corvo, tipo aquele animal de rapina, pássaro, aves de rapina. Tem uma serpente aqui do lado, ou seja, tem uma série de elementos que, ao longo do tempo, a gente vai ver que, não digo que podem ser tidos
ter sido uma fonte. Mas você me pergunta, como na fonte? O material que estava na Mesopotâmia, ele não ficou parado lá. Durante a Idade Média, ele muitas coisas foram carregadas para outros cantos, pequenas vasos de cerâmica, coisa, ou seja, não é porque era Mesopotâmia, porque era Idade Média, não tinha circulação de materiais. Tinha circulação de materiais, tinha também circulação de pessoas que tinham a possibilidade de ver esses materiais e provavelmente, possivelmente, essas coisas chegaram a um tempo no qual depois foram feitas essas as produções que a gente irá, que nós iremos ver mais para frente. O outro exemplo, por isso aqui acho que muitas pessoas conhecem, esse aqui é o Pazuzu, famoso, era conhecido como um ser que tinha capacidade de ser um ser negativo, trazer pragas secas, e era considerado um demônio do mal, mas ele tinha uma dupla forma quase de ser. Também ele foi encontrado como forma de amuleto para lutar contra a deusa maligna Lamastro, um demônio feminino que se alimentava das crianças recém-nascidas e que acreditava-se ser o responsável por prejudicar a mãe durante o parto. É interessante que vamos chamá-lo assim, figura, ela foi utilizada para entender quanto ela pode ter influído na religião também cristã. O famoso filme O Exorcista 2, O Herege, o demônio possuidor que estava no filme, ele se referia mesmo ao Pazuzu, ou seja, era um elemento que a cultura cristã ela tinha conhecimento dessa figurinha aqui. Ele tem asa, assim, ele parece quase um diabo com asa, mas ele vem de uma cultura antecedente ao cristianismo. Outro elemento que eu coloquei aqui para começar um pouco, para depois lembrar durante, como eu repito, o caminho dessas figuras, é o Deus Pan, conhecido também sobretudo, pela sua luxúria insaciável. Ele também pode ser chamado como um sátiro, essa figurinha aqui. Ele era quê? Ele era metade homem e metade, vamos defini-lo como fosse um animal, um bode. Ele tem chifre, elemento que também a gente encontrará bastante nas figuras mais para frente. Aquele barbinho ali, aquele barbicho ali que ele tem. E também tem o elemento bode, que o elemento bode, como animal, ao longo do tempo, ele se transformou como um dos animais que mais representava o demônio, o diabo. A gente verá com a próxima aula sobre a bruxaria quanto esse elemento, esse animal, ele era de destaque nesse aspecto. Vamos lá. Cristianismo e a vida após a morte. Falando de inferno e de diabo, a gente vai começar com por que esse pensamento. A religião cristã é certamente uma, ou podemos afirmar, a característica que, a priori, constitui e alicerça a cultura ocidental e marca os indivíduos que se definem parte desse conjunto cultural. O cristianismo, ele é marcante na cultura ocidental. Um dos aspectos que mais preocupa os adeptos do cristianismo é o que acontecerá com ele após a morte. Não é só o cristianismo que tem essa preocupação, mas o cristianismo, ele é uma das religiões que mais tem, como eu posso defini-lo, aspectos, relatos, construções culturais que falam dessas escrituras, que falam desse aspecto. E, nesse sentido, existe o dilema de qual seria o próprio destino, ou seja, uma questão que para o cristão representa um dos elementos que sustenta o arcabouço da crença nessa religião. Como eu acabei de falar, o que acontece após a morte acredito, acompanha um cristão desde quando ele se sente parte
dessa forma, dessa cultura. Paraíso, purgatório e inferno. Pensando nisso, os cristãos acreditam que existiriam 3 lugares nos quais as pessoas, ou a alma delas, seria mais correto dizer, iria após a morte. Esses lugares são conhecidos como paraíso, o purgatório ou o inferno. No entanto, a ida em um desses lugares dependeria do que ocorreu durante a vida terrena de cada indivíduo. Assim, quem seguia os ditames religiosos cristãos, sem falhas, iria para o paraíso. Ao contrário, quem viveu na imoralidade, na devassidão e no desrespeito dos preceitos cristãos, iria para o inferno. O terceiro lugar, o purgatório, foi uma construção cultural mais tardia, que ocorreu entre o século XII e XIII, necessária para encontrar um espaço para as pessoas que, apesar de condenadas por terem pecado durante a vida, pelo menos durante a sua existência na Terra, se arrependeram do que fizeram. Eles iriam para o purgatório para se purificarem dos seus pecados na espera do paraíso. Ou seja, inicialmente não tinha a preocupação que poderia existir uma possibilidade que alguém fique no muro, como se diz aqui na Paraíba, em cima do muro, não é nem um lado nem o outro, porque pecou, mas depois se arrependeu, aí o purgatório veio, foi criado, obviamente, como aspecto para conseguir dar um sentido também à religião, porque ela ficava, provavelmente, ela ficava com uma dificuldade para lidar com esse aspecto de só paraíso ou inferno. Com o purgatório, eu acredito que abriu espaço para facilitando um pouco também o trabalho de evangelização das pessoas que no tempo estavam se aproximando, ou estavam já dentro na religião cristã. Inferno ou diabo? Outro dois aspectos que a gente hoje são os aspectos que a gente vai abordar hoje. Entretanto, assim, entre os 3 lugares nos quais o cristão iria após a morte, o inferno é a morada imaginária na qual todos os cristãos têm medo de ir. Isso não é inegável. A gente cresce nesse aspecto cultural. Eu, quando cresci, era uma coisa que utilizada até para como eu posso dizer, influenciar a vida das pessoas. Pois sua principal associação é com o sofrimento que os apenados deverão aguentar em função do seu comportamento ocorrido durante a vida terrena. Esse medo, também, origina-se pelo fato que o inferno seria o lugar onde moraria um elemento que a maioria dessas pessoas conhece, ou do qual, certamente, ouviram falar, o diabo. Aí vem a figura que o inferno sozinho. Acredito que não amedronta ninguém. Mas sabendo que lá tem o diabo, é óbvio que as coisas mudam, porque a gente sabe que o diabo é aquela figura. O diabo, aí chega o nosso amiguinho de hoje. O diabo é um personagem mitológico que entrou no cristianismo por intermédio do judaísmo, que, por sua vez, deve ao zoroastrismo tal crença. O seu nome formal, Satanás, deriva do hebraico ha-satan. Ha significa o e Satan significa opositor ou adversário. Não tem só essas definições, tem várias, mas uma delas que mais é utilizada é aquela de opositor ou adversário, como se fosse algo que contraria algo que já existe. O nome descreve sua função definitiva como o opositor da criação de Deus, ou seja, ele se opõe àquilo que Deus criou para o ser humano poder ter na vida dele. O grego diabolos, bem como o inglês devil, significa acusador, caluniador, ou seja, é bem parecido. Novamente destacando essa sua característica, como alguém que acusa, calúnia, é algo contrário a alguém. O conceito de Satanás, diabo, desenvolveu-se ao longo do tempo e de modo gradual, ou seja, não foi um conceito que apareceu pronto, já se sabia. Não, é uma figura que ao longo do tempo ela modificou-se. A gente vai ver também esse aspecto na nossa aula.
O inferno também, para saber um pouco de onde vem esse nome, vem do latim inferno, que podemos entender como as profundezas, o mundo inferior. Origina-se da palavra latina pré-cristã inferus, ou seja, lugares baixos. Todo mundo sabe que os lugares dos mortos, até fora do cristianismo, era sempre embaixo. O morto era enterrado, o morto ia para algo inferior. É um conceito presente em diferentes religiões e mitologias, representando a morada dos mortos, segundo alguns, ou lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas más, segundo outro. Ou seja, é um lugar no qual, independentemente as pessoas, quando morrem, vão ou de forma seguindo na religião ou seguindo outras formas culturais. Se você tem interesse de aprofundar esses aspectos, o livro de Jacques Le Goff, O Nascimento do Purgatório, ele é um livro que dá para vocês possibilidade de entender bem claramente aquilo que eu brevemente expliquei, e lá você encontra mais detalhes, mais coisas. Esse livro se encontra na internet, acho em PDF também, procurem, que é muito, muito interessante, porque ele contextualiza bem um aspecto, especialmente, como diz o título do livro, do nascimento do purgatório. Óbvio, ele vai voltar um pouco para chegar a um purgatório, vendo como estava antes. Mas o Le Goff, nesse caso, ele acho, uma das autoridades máximas que fala desse processo. Não é um teólogo, é um historiador que vai vai colocar a sua opinião sobre essa fase na qual se criou o purgatório. O diabo também, como é que ele apareceu? Desde a época dos profetas, ou seja, a partir do século oitavo, antes da nossa era, Satã, ou melhor dizendo, os satãs, porque ter mais de um satã presente, faziam parte da corte divina, ou seja, do que estava lá nas divindades. Então, é necessário uma grande mudança nos evangelhos, nos quais se diz que Cristo é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, tem um aspecto que fala disso. Então, agora que o diabo está aí de fato, a presença dele nos evangelhos torna-se constante. Ele é mencionado precisamente 188 vezes. Esse é um dado que eu tirei de um texto, que não lembro qual, mas mais ou menos é esse o número. Mas é aludido em quase todas as páginas, ou seja, ele é citado diretamente com vários nomes, mas as páginas dos evangelhos, eles são sempre com essa figura do ser maligno, do mal, o que acontece no caso, que a gente, ou os fiéis, vamos dizer os fiéis se destacasse da reta via. Para compreender a transição de Satanás do Antigo Testamento para o diabo dos evangelhos, uma coisa interessante é que nós precisamos se aproximar à leitura apocalíptica apócrifa, porque são as leituras, os escritos apócrifos. Acho que vocês sabem, mas só para esclarecer para quem não tem esse entendimento, os textos apócrifos, seja do Antigo ou do Novo Testamento, são textos que foram encontrados, seja com conhecimento suposto de que foi o autor, ou texto que não tem nome, mas que não foram, como eu posso dizer, incluídos nos textos reconhecidos pela Igreja Católica. Ou seja, são textos pela Igreja, são textos que existem, mas podem, eles não são considerados textos que, vamos definir assim, verdadeiros, podemos dizer assim, ou são textos que não são utilizados entre os textos oficiais da Igreja. Mas esse escrito, que não se enquadra nos cânones da Igreja Católica, como acabei de dizer, mas que são fundamentais para o historiador da arte, para a compreensão de determinados temas iconográficos.
que se conta a história da dramática revolta de Lúcifer e dos anjos rebeldes. Uma rebelião inaceitável gerada pela luxúria, pelo ciúme, pelo orgulho que obriga Deus, Pai, a enviar anjos fiéis, liderados por Miguel, para lançar os traidores no abismo. Ou seja, quando nós vemos ou tentamos estudar imagem que retrata essas figuras diabólicas, não podemos pensar, porque, óbvio, que produziu essa imagem, ele tinha uma fonte. A fonte eram as escrituras oficiais somente? Não. As fontes também eram as escrituras apócrifas, nas quais se fala em muito desse aspecto do diabo, de Satanás. E quando a gente vai ler esses textos, a gente percebe que são citações nesses textos que você não encontra nos evangelhos ou no Antigo Testamento oficial, que poderia ser dificultar essa nossa procura de entender as figuras, as iconografias medievais, se não temos também o acesso a esse texto. Essa é uma forma interessante, leituras contextuais do momento da representação visual de algo, encontrar o mais fonte possível que poderia nos indicar algo para entender essa fonte visual. No caso, sendo que os apócrifos fala da cristianidade também, ele, independentemente de ser textos oficiais, ele ajuda muito nessa forma de analisar as imagens. Vou ler uma página. Como eu disse, nesses textos, o mais interessante, por exemplo, é o livro de Adão e Eva, no qual se fala de Satã 126 vezes. Satã, no caso, é ali onde Satã ele é citado, sobretudo, como ele era na realidade, no que conhecemos, era representado pela serpente. Aí tem tudo uma narrativa, esse texto se encontra tranquilamente na internet, só baixar, e são interessantes porque eles são parecidos com os textos que conhecemos, mas tem aspectos que não são citados nos textos, que nos ajudam a entender as representações onde tem a queda, onde tem Adão, a expulsão do paraíso. Isso é muito interessante como forma de pesquisar, como forma de entender as imagens. O diabo, como posso dizer, sim, a primeira parte aqui não precisa nem que eu leia. O diabo, portanto, é uma presença constante, se torna. O que faltava era encontrar uma forma para representá-lo. Aí já vem aquela coisa das imagens que no início a gente tinha visto, que é algo que poderia nos ajudar a entender por que o representado daquela forma. E as primeiras aparições do diabo na arte antiga remonta a um verdadeiro bestiário maligno, considerando, entre outros, a divisão bíblica entre animais puros e impuros, e aos valores fortemente negativos mantidos por algum deles nos evangelhos. Aí o fisiólogos da semana passada e os bestiários, aí se entende como eu posso dizer, quanto foram utilizados ao longo do caminho, especialmente, inicialmente, os fisiólogos, porque ele fala, se alguém teve o interesse de procurar algo a respeito, ver como ele explica os animais, como seriam na realidade. Isso com certeza ajudou também, eu fui um elemento para criar a figura do diabo para ser apresentado depois em imagem que iremos ver agora aqui para frente. Não tem necessidade. Pronto. Não.
pulei uma página, desculpa. A figura imaginária do diabo no decorrer da Idade Média, ela foi percebida e tratada como uma presença real e perigosamente próxima aos seres humanos. Ou seja, quando essa figura começou a ser tratada, a ser produzida, ela não foi ali que começou a aparecer. Na realidade, ela estava já nos relatos, tinha esse aspecto do mal, do diabo, presente na cultura daquela época. Só que ele não era ainda reproduzido visualmente. O diabo era quê naquela época? Ele se tornou quê? Tornou-se uma parte da dicotomia bem ou mal, ou seja, conforme o pensamento cristão naquela época, Deus, ele representava a parte positiva, o bem, enquanto o diabo, ele era presente como parte negativa, era a personificação do mal, como eu disse, que se revoltou contra Deus, e porque a gente já sabe que aconteceu, ele foi expulso do paraíso e se tornou o ser que a gente conhece, e já a teologia fala muito sobre esse aspecto. Mas uma coisa interessante é pensar que o Jacques Le Goff e outros, o Smith e outros autores, o Franco Cardini da Itália, eles falam que, segundo o pensamento medieval, o imaginário, como ele pensava, imaginava as coisas, o diabo não era uma figura assim, na figura que não existia. O diabo existia. Era um ser, ele era presente na cotidianidade, ele podia agir com as pessoas, sempre quando as pessoas não recusavam o diabo. O diabo, ele não era uma figura que ele tentava convencer, mas era sempre as pessoas que ele aceitava os convencimentos a proposta do diabo. Vocês virão na próxima aula da bruxaria que esse aspecto ele é ainda mais particular e vai ser um aspecto fundamental pela história da bruxaria na Idade Média. É por isso que, provavelmente, né, se não tenho certeza, a relação do diabo com o mal foi a causa da associação com o inferno, porque ele não nasceu como junto, não foi, mas foi associado ao inferno por causa que precisava provavelmente ter esse aspecto oposição a Deus, algo que era contrário ao Deus, porque para fazer com que o Deus seja uma coisa que o povo do tempo se aproximava, era para colocar algo que estava presente no cotidiano das pessoas, que era o mal, que teria a função de acabar com o bem, vamos dizer, com o bem-estar, com a vida de uma pessoa. Aí o bem, que era a figura de Deus, no caso da religião cristã, ele era a figura que ajudaria a ter uma vida, de uma certa forma, longe do aspecto maligno. E assim, Pasquini, que é uma autora italiana que ela trabalha muito com visualidade do inferno, do diabo, fala que o diabo e o inferno, substancialmente, são a tentativa do ser humano de encontrar uma explicação lógica ao problema do mal. Le Goff diz que o diabo foi a grande criação do cristianismo durante a Idade Média, e nesse sentido, o medo do diabo e o terror do inferno era uma obsessão para o homem medieval, como eu tinha acabado de falar. E isso não parou, mas continuou acompanhando desde então a formação cultural do Ocidente até o nosso tempo, como eu tinha dito. Hoje, essa forma de pensamento, ela não parou, é presente no dia a dia, especialmente quando nos aproximamos a culto religioso, aí tudo que estou falando aparece de forma maior ou menor, dependendo do viés do cristianismo, mas a figura do diabo ela é fundamental. Tinha uma conversa que encontrei
um site de internet falando que hoje em dia, especialmente em certas igrejas, vamos definir protestante, evangélica, não importa o termo, e se fala 80% da figura do diabo e quase se fala só 20% da figura de Deus, de Jesus. Ou seja, é mais importante falar, é mais assim, cativante, ou tem mais efeito falar do diabo para convencer as pessoas a ficar do lado do bem, e não falar do bem sem falar do que existiria do outro lado, porque é óbvio, como é que eu conheço o bem quando eu sei o que é o contrário? Como é que eu sei o que é a dor? Eu sei dor porque sei o que é não ter dor, é o lado contrário. A mesma coisa acontece aqui. Isso é interessante, que hoje esse aspecto é tanto presente. Pode ser que não seja como era um tempo, temos mais informações, mas a gente conhece pessoas que estão bem, que é religioso, acredita de uma forma bem forte a esse aspecto. O diabo, ele vem de onde? O diabo, ele fez aparição ainda no Gênesis, no ponto em que se refere a Adão e Eva, como eu tinha dito, quando são tentados pela serpente. Contudo, ele, porque tem que ver também nos documentos, tinha diabo, sim. O diabo, como serpente, ele apareceu a primeira vez no livro de Jó, em 500 anos antes da nossa era. Ou seja, ele estava presente no Gênesis 1000 anos atrás da nossa era, mas quando ele apareceu bem claramente foi no livro de Jó. Faleceu pouco, não estava muito lá no Antigo Testamento presente. Mas, assim, que ele se tornou essa figura foi somente com o desenvolvimento do cristianismo que começaram a ser produzidas obras literárias nas quais a relação da serpente com o diabo tomou forma e desenvolveu até o que hoje conhecemos. Contudo, a partir do século IV, é somente lá que começa a aparecer representações da serpente como símbolo do diabo. Ou seja, tudo que eu falei até então era relatos ou escritas porque sabia ler, mas não tinha imagens. A imagem só começa a aparecer com a figura de uma serpente no século IV. Essa criatividade provavelmente tem uma relação com as narrativas sobre o diabo fundamentada no relato bíblico, principalmente nas que remetem ao Éden. Exatamente, o diabo, representado como serpente, está lá. Todos sabemos que foi ele o elemento tentador de Adão e Eva. Desse modo, um dos resultados obtidos por essas produções imagéticas foi que a serpente do Éden se tornou conhecida e consolidada como uma das representações que mais qualificara o diabo como principal ser maligno. Barton é outro autor que tem produções sobre aspecto do diabo. Acredito que na formação de um cristão, ou uma cultura cristã, esse aspecto da serpente, ela é conhecida desde o primórdio do conhecimento da religião cristã. Adão e Eva são duas figuras, e a serpente no meio. A maçã também, como é fruta, dita que era a fruta do pecado, estão lá, e ninguém esquece essas figuras ao longo da vida própria. Aqui mostro para vocês uma dessa imagem. O diabo na forma de serpente tentadora. Essa cena é uma cena da queda do século IV, mais ou menos 370, parece que é. É um fresco na catacumba do Santo Marcelino e Pietro em Roma. Você percebe aqui que tem a serpente, são figuras um pouco assim, não de grande relevância artística, mas significativa, porque se começa a mostrar não somente a conversar sobre o aspecto, mas a mostrar imagens que remetem ao ser maligno. No caso, a serpente, como eu tinha falado. Diabo, não só uma serpente, porque também nessas conversas não era só uma serpente, mas representado de outra forma, não era tão simples para ser entendido. Mas eu trouxe para vocês aqui uma figura que, quando a gente vai lendo, vai entender o que significa. A figura do galo e da tartaruga é um mosaico do século IV, contemporâneo da outra imagem, da Basílica de Santa Maria Assunta em Aquileia. Aquileia é no norte da Itália, diferentemente de Roma. Esse tem um aspecto mais de uma, como
você pode entender, é um aspecto artístico mais próximo à arte bizantina, aquela parte lá da Itália, naquela época, século IV, V e VI, tinha bizantinos, Costantinopla, que era muito mais próxima à Itália que não a parte de Roma. Porque essa figura representaria, teria que representa o diabo. Ali tem o galo. O galo, ele é considerado como o anunciador da luz de um novo dia. Era considerado um símbolo de Cristo. Cristo disse, eu sou a luz do mundo, em João 8:10. É interessante esse aspecto, porque o galo, óbvio, a gente, quando eu morava na minha terra, o galo de manhã, ele canta quando o sol aparece. Ainda tem lá embaixo da minha casa um galo que canta à noite, mas não sei, pode ser porque tem lâmpada que acende. Mas, além disso, o galo, ele, nos relatos, nos bestiários, no que estava falando, que a gente falou, ele é conhecido com esse aspecto, a luz. Enquanto a tartaruga é o contrário, na arte cristã primitiva, era associada à imagem do mal. Por quê? A palavra greca, que não sei ler, mas digo tartaruga, significa morador do Tártaro, habitante das trevas. Sempre Pasquini que fala disso. É interessante, sendo morador das trevas, ele é considerado algo maligno. Não é figura do diabo em si, mas essa figura estava na igreja para representar o mal. Ainda a figura do diabo identificada como ser, que a gente vai ver mais para frente, não era bem exposta ainda. Mas para entender que, como a arte, ela representa algo conhecido, dependendo do conhecimento cultural, da como tem conhecimento de leitura, de relatos bíblico ou evangélico, ele for representado, esses dois seres, como o bem e o mal. Outra figura que se encontra interessante, que já pode ser mais assim entendida como a figura de um diabo, consta na Basílica de Santo Apolinário Novo, em Ravenna. Essa basílica, se vocês lembram já, a gente viu na primeira aula, quando se falou da arte da Alta Idade Média. Essa é uma igreja, uma das primeiras igrejas construídas, aspecto muito interessante lá na Itália, mas, como eu tinha dito, Bizâncio estava presente também naquela época na Itália. Ravenna foi até capital do Império por um tempo. Dentro dessa igreja, como se diz aqui, na Basílica de Santo Apolinário Novo, encontra-se a primeira transposição figurativa do texto de Mateus. Qual seria? Que, através da metáfora da separação entre as ovelhas e os cabritos, prediz o julgamento divino no fim dos tempos. Ou seja, vai aparecer que seria o final do tempo para um cristão. Lá já se começa a ver algo que remete ao fim do mundo, quando as pessoas vão para o inferno, para o paraíso, ou nos lugares conhecidos. Naquela época não tinha purgatório. Aqui, efetivamente, não tem como encontrar essa figura, esse lugar imaginário nessas representações. Os traços que vocês vão ver depois na imagem que eu vou mostrar para vocês, do anjo mau associado às cabras, são aqui ainda completamente antropomórficos. No mosaico, a imagem de um anjo que simboliza o mal é praticamente indistinguível da imagem do anjo de luz. Ele se destaca apenas pela cor azul, como eu tinha falado naquela aula. Por que cor azul? De sua roupa, asas e auréola. Porque a cor azul, ela era uma cor ruim? Porque a cor azul é a cor da noite e da escuridão. Ela é uma cor que remete a algo que amedronta, não a algo luminoso. Deus é a luz, a escuridão, óbvio, é o contrário. O pensamento binário, ou é branco ou é preto, ou é alto ou é pequeno, ou é feio ou é bonito. Isso é um pensamento característico do homem medieval. Duas coisas, ou uma contrária da outra, não tem aquela meia função, não. Isso é uma forma de pensamento que se encontra não somente nessa figura, pensando na religião, mas em outros aspectos do pensamento medieval.
A figura, que já falei disso na primeira aula, é a seguinte. Você percebe aqui que tem três elementos, três seres, vamos definir os seres humanos. O do meio é a figura de Deus, de Cristo, que está fazendo a separação, como dizer, que vai para o paraíso e que vai para o inferno. Qual é o paraíso no caso? O paraíso é o lugar onde tem as ovelhas, ou onde se encontra o ser com a roupa cor avermelhadas. O outro é a representação. Se fala, que fala, Lourenço só transmite para vocês agora aquilo que é interpretado por autores ao longo do tempo. Foi discutido muito isso, mas tem hoje um consenso sobre esse aspecto, que o anjo do lado, ele é o anjo do mal, o anjo que no futuro se tornará o diabo, enquanto ele ainda não tem aquela figura diabólica, como eu disse, a figura antropomórfica ainda, não é diabo transformado em um ser horrível, mas ele é o primeiro. Por quê? Tem os animais, como eu disse, que representaria o mal, os bodes, o evangelho que conta essa separação entre bem e o mal, e o que foi o resultado foi esse pensamento. Até o pintor, desculpe, que construiu o mosaico, se você percebe a diferença dos pés do anjo em vermelho e do anjo em azul. Parece quase que os pés deles são quase garras, não são. Pode ser um problema de estrutural, pode, mas também esse aspecto influenciou bastante no pensamento que ele foi de propósito que o autor fez aquele pés assim. Por que aquele pés assim? Se lembra no início, a primeira imagem que eu mostrei, aquela figura lá, com aquele pés que eu disse que são de ave de rapina? Isso é um aspecto que vocês verão mais para frente, que o Satanás, o diabo, ele era apresentado com os pés tipo uma ave de rapina. Isso é outra coisa interessante da representação do diabo, que remete também a figuras pré-cristãs que têm esse aspecto com o pé de animal. Outra forma de representar o diabo, ele era só forma de serpente. Você está vendo aqui, são o outro mosaico em outra igreja, sempre de Ravenna, onde tem a figura de Cristo, que está pisoteando, no caso, o leão e a víbora. Mesma coisa acontece no batistério, sempre da mesma cidade de Ravenna, onde tem aqui um baixo relevo, no qual tem sempre a figura que está pisoteando a serpente e o leão. O leão, às vezes, ele é o único animal, não sei se já falei disso, que está presente no bestiário, no fisiólogos, que ele tem uma dualidade, ele representa tanto o bem, em certo aspecto, e tanto o mal. Ele é muito, às vezes ele representa a figura de Cristo, às vezes ele é um animal contrário. Isso é outro aspecto que você vai procurando nos bestiários ou no fisiólogos, encontra essa explicação. Para encontrar algo que tem a ver com a figura do diabo e do inferno, tem quem vai bem para frente. Aqui a gente já passou quase de 300 anos, 250 anos, mais ou menos, 270, antes de encontrar representações de figuras no qual a gente está mais acostumado a entender estão mais visualmente acostumados a entender o diabo e o inferno. Existirá outra imagem? Existiram, sim. Outra forma, eu não mostrei para vocês quantas imagens tem mostrando, tipo, o Cristo com a serpente, com o leão, ou parecido, porque não é isso o motivo, mas para ver o caminho para chegar à figura que a gente tem conhecimento. Essa figura que estou mostrando para vocês, ela é parte do Saltério de Stuttgart, na Biblioteca Estadual Gutenberg. O que vemos aqui? Aqui vemos já o inferno,
aqui essa parte meia colorida de vermelho, são chamas, e dentro tem já pessoas, até tem um animalzinho aqui que é metade, parece quase um dragão aqui embaixo. Aqui fora tem dois diabos, percebem que tem os diabos com as garras nos pés, isso é a figura que estamos falando, aqui é bem clara essa parte. Até embaixo tem uma escrita em latim que fala, depois de pecadores, inferno, ou seja, já está claro que essa é uma representação do inferno. Essa é no Saltério. Para quem não sabe o que são os saltérios eram manuscritos cujo texto era a reprodução do livro dos Salmos. São 150 salmos contidos nos saltérios. Eles foram criados para serem utilizados nos mosteiros, conventos ou para o convento para o ofício divino, na recitação das horas canônicas, desde as épocas em que o monaquismo foi estabelecido pelo patriarca Bento de Núrcia. Até ele era utilizado depois como texto para aprender a ler, porque esse manuscrito não era somente utilizado no mundo, também era utilizado, como eu tinha falado na primeira aula, ou na segunda, não lembro bem, e como na primeira, acho que era utilizado como dom para doar a pessoas de alto nível, para ou as pessoas encomendavam esse texto para ter na própria moradia, que significava que você era uma pessoa que tinha conhecimento, que sabia ler. Esses livros, esses manuscritos, esse códex, vamos definir assim, eles eram muito preciosos, preparado com pedra preciosa e via descorrendo, mas a gente já tinha visto isso, não vou me delongar muito sobre esse aspecto. Mas assim, ainda não tinha a presença da figura do diabo nas pinturas Rosobar definidas monumentais, ou seja, dentro das igrejas, começou-se somente no século IX a produzir esse tipo de imagem. Até lá, não tinha muita construção também, mas nas primeiras igrejas que foram construídas em material assim, edificada com pedra, com a possibilidade de ter uma base para reproduzir pinturas, foi uma cena, como você pode ver, que aqui, no caso, tem a representação de Satanás, que é pisoteado por Cristo na descida ao submundo. Tá? Você percebe aqui a figura um pouco escurinha, estou passando o mouse agora para você entender. Essa é considerada uma das primeiras representações visuais de Satanás. Ela se encontra em Roma, na Basílica de São Clemente. Aí começa daí a produção dessas representações nas igrejas. Não somente, eu disse, me foquei na Itália, mas para mostrar como começou-se a representar essa figura. Tem outros manuscritos, que não é um saltério, mas é um outro tipo de representação, que é o manuscrito Besto de Girona, que se encontra na Espanha. E a imagem, no caso, representa o submundo em que o diabo, com seu séquito de demônios e cobras, tortura os pecadores. O próprio Satanás é apresentado na forma de uma criatura negra e assustadora, semelhante a uma fera, com uma coroa de espinhos afiados. Não possui asas, cauda ou chifre, mas ele tem enormes olhos redondos e uma boca larga compresa. Ou seja, essa figurinha aqui preta, ela é considerada um Satanás daquela época. Tem vários aqui ao redor, na parte, como você entende, a parte de baixo do submundo, como se fosse algo que você está embaixo da Terra, nessa figura sequencial aqui, dá para perceber que tem que estar embaixo e que está caindo de cima para baixo. Mas a figura do diabo, como é aqui, ele já começa a ter um aspecto um pouco mais, menos humano, mas com semblança assim, meio de bestas. Você percebe essa cabecinha dele? Ele aparece tanto a cabecinha daquele primeiro elemento que eu mostrei para vocês lá no início, que tem o chifre também, ele tem essa aparência, ou seja, uma série de elementos são juntos aqui para representar uma figura.
o imaginário se forma vendo, lendo, pensando e, como eu posso dizer, juntando essas coisas até aparecer em uma imagem visual qual seria o pensamento de um artista, de uma pessoa do tempo. Uma outra figura, aqui um pouco mais para frente, como tempo, já estamos no século XI, em torno ao ano 1050, era 1045, é na igreja italiana de Torcello, que é perto de Veneza, na igreja de Santa Maria Assunta. Aqui já tem um juízo final que começa a ser estruturado de uma forma um pouco mais diferente. Toda essa imagem que você vê aqui ao redor, meio vermelha, é fogo. E o que tem aqui? Aqui tem uma coisa interessante. O anticristo aparece sentado sobre as pernas de Satanás. Ou seja, a gente está vendo aqui que tem um inferno, tem uma figura com barba branca, o corpo azul, porque ele representa a escuridão, a parte das trevas, que eles são no escuro, é por isso que o azul está sempre presente como tonalidade. Esse aqui é um dos diabos que mais tem essa característica. Todos os diabinhos também que estão ao redor, que estão carregando cabecinhas na mão, eles são azuis. Isso é interessante, esse motivo. O artista recriou a cena da Madonna com o menino em sua cena infernal, ou seja, você percebe aqui que tem o diabo com um colo na figura que parece um menino. Não, esse menino ele seria a representação do anticristo, um elemento que lutaria contra a figura do Cristo. Satanás também, ele é reproduzido visualmente como o rei do submundo, na mesma postura que Deus tem quando é apresentado sentado no trono do paraíso. Ou seja, o autor, que não se sabe quem foi, ele reproduziu o diabo como se ele fosse a figura de Deus, mas, como eu disse, o contrário, o opositor. Aqui você vê agora, na imagem mais detalhada, como esse aspecto é interessante. A figura do diabo, ela está com o anticristo na mão, ela tem a mão como é Cristo, ela está quase representa o Cristo, mas não é o anticristo, nesse caso. E tem também o trono sobre o qual o diabo está sentado, ele é quase o diabo, o inferno quase, que está representação que está engolindo os seres humanos. Esse aqui é como se fosse o ingresso do inferno. Você entra na boca de um ser maligno, vai ser engolido e vai para as trevas. Aqui tem os anjos que estão empurrando as pessoas que supostamente durante a vida terrena não tiveram uma vida consona com os ditames do cristianismo. E não são só pessoas assim, são refigurações de pessoas importantes, coroadas também, ou seja, o pintor, ele não colocou uma categoria definida para dizer, não, que vai para o inferno é somente aquela categoria. Não, também entre os poderosos tinha comportamentos que eram, como eu posso defini-los, comportamentos não corretos que levava para o inferno. E uma outra coisa interessante também que ao longo do caminho acontece. Inicialmente, a figura era ali, tem um Deus, tem um diabo, mais ou menos na mesma posição. Aí começa a ter uma diferença. Algo aconteceu que a figura dominante nas pinturas se tornou o Cristo. No juízo final, a percepção é que o diabo era entronado, era uma figura importante, mas ela vai ser colocada em uma posição de inferioridade. Como vocês podem ver aqui, o diabo de tamanho significativamente reduzido, localizado na zona mais baixa da composição do juízo final, está se tornando muito comum. Ou seja, em várias posições, isso vai acontecendo. Ele é pisoteado por Cristo na glória, relegado a papéis menores,
encolhendo-se impotentemente até o tamanho de um anão. O feio demônio apenas enfatiza a superioridade de Jesus e a felicidade dos escolhidos que vão para o céu. Essa aqui é uma igreja, sempre do século XI, depois do ano 1000, no qual você vê a figura do Cristo grandioso aqui, os que vão para o céu, que se salvam. Aqui embaixo, depois mostro um detalhe para você, tem a figura do inferno com o diabo, ou seja, ele é, além de ser embaixo, ele é não é mais aquela figura parecida com o tamanho com a igreja, com Deus, mas é reduzida na figura pequena. Isso é importante, porque a imagem, ela, em grande e pequeno, ela tem um significado, colocar a figura escanteada, um pouco mais afastada. Ela, na hora que a representação é visível para quem sabe dos relatos do cristianismo, ele vai entender o significado dessa figura colocada naquela posição. Não tenho aqui, eu acho que eu pulei de colocar, mas aqui embaixo à direita tem a figura do diabo presente nessa imagem. Uma outra representação interessante, sempre pensando a como era o diabo e o inferno nas igrejas, a encontramos aqui na abadia de Saint-Foy, na França. E essa é uma composição do juízo final. Ela é completamente assim, diferente das outras. E primeiro não é na pintura, é um baixo relieve. Ele aqui tem, eu penso que ela pode representar como uma sequência de histórias que tem uma série de personagens aterrorizantes aqui embaixo. Aquela figura do diabo aqui que estou selecionando, ela remete muito àquela figura do inicial lá, daquela deidade mesopotâmica ainda. E você percebe aqui quantos elementos tem estranhos. Aqui tem, por exemplo, uma coisa interessante é que tem Judas, que está sendo enforcado, aqui percebe aqui, e do lado de cima, não, Satanás, praticamente também, que devora pecadores que são trazidos a ele por demônio alados. Ou seja, você percebe duas fases. Aqui tem uma figura aqui que está quase devorando uma outra figura, e tem uma série de demônios. Tem demônio, tem representação, e todos são feitos assim, de forma, seja como fosse seres humanos, mas são figuras antropomórficas, ou tem o corpo humano e a cabeça de um animal, ou o contrário. Essa é outra forma com a qual se estava representando o demônio relacionado ao inferno. Era para dizer também que, nessa época, dificilmente o demônio era representado só, como inicialmente tinha a figura do diabo, que não tinha um inferno. Agora o inferno é presente constantemente, ou seja, é o juízo final mesmo, quando se fala das divisões das pessoas onde irão pós-morte. Um outro aspecto para mostrar que a presença do Satanás, no caso, não tem um inferno, mas eu quis levar para vocês, porque essa figura se encontra em vários lugares, é o aspecto do exorcismo. O exorcismo existia naquela época, no século XII, no caso, era aqui o início do século XII. E eu trouxe aqui para vocês uma imagem que se encontra na porta da igreja da Basílica de San Zeno, que a gente já viu na arte românica, na qual que o portal ele é como eu posso defini-lo, tem painéis de bronze instaurados no portal que conta o Antigo e o Novo Testamento. Tem uma figura que ela não é uma figura testamentária, mas contaria a história que quando o santo, de um dos milagres que Zeno fez, que foi depois causa que ele se tornou santo. Ele fez 3 milagres. Um dos mais importantes foi quando o santo fez um exorcismo tirando o demônio de dentro da filha do rei que estava mandando na cidade da época. Aqui você pode ver bem direitinho que o Satanás ele está saindo da boca da mulher. Esse é considerado um dos elementos que fez com que Zeno, como disse, se tornasse santo. É interessante porque já naquela época existia
uma visão que o demônio ele entraria dentro das pessoas e a pessoa ficava endemoniada, e para poder ter essa como eu posso definir-la, a saída do demônio dentro dele, precisava de uma intervenção da igreja, com todo um procedimento que ainda hoje existe, não é uma coisa que passou. Tem ainda hoje exorcistas no mundo que trabalham para tirar o mal das pessoas. Um tempo, quem sabe essas pessoas que ele tinha poderia ter crise epiléptica ou problemas assim, mas um tempo se relacionava essas coisas, essa forma de problemática que aparecia, assim, quem sabe que era o aspecto do demônio. É que foi apresentado, porque se fala nos relatos que depois disso, a filha do rei, ela começou a passar bem e tornou a ser a pessoa que ela era antes de se tornar endemoniada. Isso é outro aspecto de como o demônio aqui era apresentado. Ele tem uma barba, três barbas, tem uma cauda, no caso, você percebe, tem sempre aqueles três pés aí, como parece uma ave de rapina também, esse aspecto é quase constante nas representações. E outro saltério que eu gosto muito de mostrar é o saltério de Winchester. Aqui tem a figura sempre do diabo, do inferno, no caso, que o inferno começa a ser mostrado como um monstro, com uma grande boca. Ela é a famosa boca do inferno. Isso é o trabalho que eu vou fazer no meu doutorado, pesquisar sobre essa figura nas igrejas da Escandinávia. Aqui é interessante, porque todos entraram, foram colocados dentro da boca do inferno, aí tem um anjo com a chave que está fechando e ninguém mais sai daí. Que vai para o inferno, não tem como saída. Ainda, se você conseguiu, ao longo do tempo, já tinha aqui o purgatório, não entrar nesse lugar, tudo bem, na hora que você entrava, está preso ali dentro, tchau, como se diz aqui, não tinha mais futuro. Mas essa representação ela é interessante porque é uma das mais utilizadas quando se fala do inferno. Ela é muito. Também o saltério se encontra na, na internet, como o saltério lá que eu apresentei primeiro, e também o livro do livro de Girona também se encontra na internet, bem fotografia bem detalhada, interessante para dar uma olhada a esse material. Como eu tinha dito, se o saltério é aquele texto, não vou me dilungar ainda sobre esse aspecto. Outra figura. Você se lembra que, sempre falando de diabo, a gente tinha falado a semana passada, falando de texto de Codex, do Codex Gigas, que era considerado o maior manuscrito medieval do mundo. Esse texto, tem relatos do cristianismo dentro, mas não tem nada que fale do diabo diretamente. Dentro dele tem essa figura representada do diabo que está lá e ninguém ainda conseguiu entender por que foi colocado no meio desse livro. Só essa figura não é contextualizada dentro nos relatos, mas ela é presente dentro do livro. E aqui tudo que a gente quer ver aqui do diabo encontra. Garra não falta. Aqui mesmo, além de ter os pés, tem até as unhas de uma ave de rapina, tem o chifre do diabo, tem aquelas duas línguas, quase a língua que tem duas línguas que sai da boca dele. Ele é bem aterrorizante. Eles querem ser mostrado aterrorizante, ou seja, que produz material já no século XIII, que somos no início do XIII, já está tentando colocar a figura sempre mais aterrorizante. Se você volta um pouco para trás, eles não são tão assim. Mas provavelmente esse aspecto é feito para aterrorizar mesmo, mostrar o mal, o risco que se tem seguindo essa figura maligna. É por isso que tem esse desenvolvimento da figura do diabo, do ponto de vista assim, de feio, de algo ruim, de algo que poderia amedrontar as pessoas.
Outra figura, sempre falando do juízo final, no qual o diabo aparece, é em Florença, Batistero, que a gente tinha visto também ao início do nosso curso. Tem uma decoração que era aqui embaixo, na parte pequena da cúpula do batistério de Florença, que é praticamente uma imagem do inferno com o diabo. Aqui já a gente vê uma representação do inferno que dá para fazer um mestrado, se não um doutorado, interpretar essa imagem. O diabo, então, tem 3 cabeças. As 3 cabeças, se a gente vai procurar em figuras mitológicas pré-cristãs, existem muitas figuras de elementos que têm 3 cabeças. São figuras, às vezes, que têm um sentido meio assim, não totalmente positivo. É esse momento que aparece esse diabo com 3 cabeças. 3 cabeças, vamos dizer. As orelhas saem serpentes com cabeça, ou seja, eles têm na boca seres humanos, ou seja, esse diabo está engolindo as pessoas, ou seja, ele é o diabo representando também o mal. Ele é dentro do inferno, porque tem chamas, mas ele mesmo, como é diabo, está engolindo as pessoas dentro, para ele no inferno. É uma mistura de significados. E aqui encontramos uma série de figuras que estão sendo reproduzidas. Do lado esquerdo tem uma figura que tem uma mão que está puxando ela, que ela quer sair, mas não tem como sair desse mundo. É interessante. E tem pessoas que estão se arrastando uma atrás da outra. Isso começa a ser mostrar mesmo o ser humano agora, o que acontece com ele no inferno. Aí se entende ainda mais, não é mais um diabo como no Códex Gigas, que tem um diabo, mas não tem um homem perto dele. Aqui não, tem um homem já era apresentado, aí homem e mulher, não é só homem, já era apresentado de uma forma bem, bem definida. Se a gente amplia, que não trouxe, não sei se para frente daria tempo, essas figuras, aqui vai aparecendo também que vão aparecendo que essas figuras, eles são originárias, a maioria, dos pecados capitais, ou seja, que cometeu pecado capitais vão para o inferno. Vão sendo representadas também as situações dos pecados de que vão para o inferno. Esse outro aspecto que vai desenvolvendo ao longo do caminho para mostrar que o comportamento, você sabe, ser humano sabe o que está fazendo, e tudo isso vai ser o futuro do ser humano. Ou seja, o que está nas escrituras vai ser apresentado de forma mais explícita nas representações visuais. Provavelmente a capacidade também dos autores de produzir materiais aumentou. Teve também, como a gente tinha falado nas outras aulas, a disponibilidade de material para poder produzir determinadas obras, espaços para poder produzi-la. Também, provavelmente, sendo que essas figuras estão nas igrejas, a igreja mesmo estava querendo representações que mostrassem esses aspectos que constavam nas escritas. É por isso que se desenvolve. Não é que o pintor inventou hoje, eu vou pintar um juízo final na igreja tal, porque eu gosto. Não. São todos trabalhos comissionados. Esses pintores ainda não são autônomos. Ainda não tem essa figura do pintor que ele era um artista que andava não, ele era figura contratadas que trabalhava pela igreja ou que produzia alguma coisa para algum senhor da época, mas a maioria pela igreja era contratado, conhecendo a capacidade que eles tinham. Já tinha uma circulação de autores naquela época, não era só o autor do lugar, mas cada lugar tinha um autor mais conceituado, nascido também perto de onde tem a igreja. Esse Copo de Marcobaldo, ele é originário da Toscana também, ele pintou em Florença em diferentes igrejas.
Mas o que acontece, o que é interessante para mim, é que acontece com o século IV, no século IV, século XIV. Século XIV tem, aparece Dante Alighieri. Isso é um aspecto fundamental no desenvolvimento do Diabo e do Inferno. A comédia de Dante, ela é um elemento que deu um impulso enorme ao desenvolvimento das representações desses dois elementos. Dante, porque conhece um pouco o autor, aqui tem duas figuras, aquela de direita, que é a mais conhecida, e aquela de esquerda, que foi descoberta depois, que representa o autor com uma barba. Essas são figuras que ninguém sabe se Dante era assim. Dante, ele nunca não existe na pintura de Dante contemporânea do autor, ou seja, Dante é reproduzido na fala de como ele era. Na base dos contos de como era Dante, foi retratado em imagem, ou seja, não temos uma pintura ou alguma coisa que mostra Dante feita por alguém que viveu no tempo de Dante. Dante Alighieri, vamos saber um pouco para entender como é que essa figura foi influenciando as representações visuais. Dante era guelfo ou ghibellino. Você sabe que eram duas grupos que era simplesmente que estava com o Papa e que estava contra o Papa. Esses eram os dois que mais, vamos definirlo, grupo constante na Itália que era a favor ou contra o Papa. Dante era um guelfo, e precisamente um guelfo branco, porque os guelfos também ele era a favor do Papa e depois se dividiram que era a favor e que era contra. Como guelfo branco, Dante foi condenado ao exílio em 1302 e nunca mais viu sua cidade de nascimento, que é Florença. Ele faleceu em Ravenna no 14 de setembro de 21, vitimado pela malária, ou seja, morreu por uma doença que naquela época estava presente também. Para dizer, Dante não escreveu a comédia em Florença. Ele falou tanto de Florença, de que estava acontecendo em Florença, falou tanto que, sabendo que ele era contra o Papa também, ele falou, criou a própria narrativa que ele fez, falando do diabo, do inferno, do paraíso, do purgatório, com um viés que ele era contrário ao Papa. Ele era cristão, mas era contrário ao Papa. E a comédia, ela é conhecida como Divina Comédia também, mas porque não foi Dante que colocou o nome Divina Comédia, foi uma coisa posterior. Dante chamou comédia, isso se sabe. O adjetivo divina ele foi atribuído por Giovanni Boccaccio, mais para frente, no Trattarello, eu escrevi errado, em Laude de Dante, escrito em 57 a 62, e impresso em 1486, ou seja, 50 anos depois da, da morte de Dante, Boccaccio, que escreveu muito de Dante, diz que apelidou o texto como Divina Comédia. A comédia de Dante, o que é que ela fala? Ela fala do inverno, do inferno e do paradiso. É o poeta que acompanha ele, como vocês sabem, Virgílio, e tem uma série de elementos no qual Dante mostra o que acontece com as pessoas ao longo de um caminho que passa do inferno e que vai a sair no paraíso. Ele mostra, comenta, o comentário de Dante, eles são comentários muito esclarecedores, que dão a ideia às pessoas de como seriam esses três lugares. Ou seja, ele escreveu um texto que fala mesmo desses três lugares de forma bem clara pela época. Não tinha um outro texto, vamos defini-lo, não um códex, um manuscrito, tanto quanto de Dante, relatando a respeito desses lugares. Isso, é por isso que ele se tornou interessante. Mas até porque Dante, dentro nos contos, ele envolve personagem bíblico do Novo Testamento, ele
ele envolve uma série de personagens também contemporâneos dele, que ele fala que esse personagem, pelos comportamentos que ele tiveram ao longo da vida própria, ele iria para o inferno, para o paraíso ou para o purgatório. E ao longo desse processo, a gente encontra esses elementos representados por Dante. Eu estava com um pequeno trecho de um filme que tem mais de 100 anos, produzido na Itália, que fala da história do inferno de Dante. Não consegui prepará-lo para mostrar para vocês, mas mostrar quanto era interessante ver, até 100 anos atrás, uma das primeiras obras cinematográficas, ainda sem áudio, só com a música, em branco e preto, conseguiram criar efeitos para mostrar o inferno, especialmente de Dante. É fantástico esse texto. Eu consigo passar para vocês o link que se encontra na internet para assistir, que gosta de Eragon vai ter essa possibilidade. Como é que Dante relata o inferno? Dante relata o inferno como um funil gigantesco que se formou após a queda desastrosa de Lúcifer, quando foi expulso e jogado do céu. Este abismo para Dante se encontraria perto de Jerusalém, ou seja, o buraco de onde caiu Lúcifer, pelo pensamento da época, ele é perto de Jerusalém, na comédia, e lá se formou um buraco que abriu a porta para o inferno. O inferno também, ele foi apresentado por autores pós-Dante. O mais famoso a representação do inferno dantesco é o que Botticelli representou, que parece quase um funil escalonado, no qual, começando de cima, se encontraria os pecadores com pecados mais leves, mas que estão no inferno, e mais que se vai na profundeza, essa aqui seria praticamente a parte superior do mundo, embaixo tem as profundezas até o centro da Terra, se encontra sempre os mais pecadores mais que cometeram crimes horríveis, ou que não aceitaram, ou não compactuaram com o cristianismo, com o ditame do cristianismo. Esse desenho porque aqui não tem como aumentar, mas tem detalhes pequenos. Esse é uma das representações do inferno mais analisadas pelos historiadores da arte também, porque pelos poetas, pelos autores que estão interpretando Dante, ele utiliza muito também essa figura para poder relacionar Dante, quando ele explica um lugar, e encontrá-lo na figura que consta nos detalhes dessas pinturas. Esse também é uma pintura, não é um tamanho muito reduzido, porque tem uma altura de 33 centímetros, uma largura de 47, quase meio metro de largura. Esse é um desenho bem interessante. Mas também tem uma coisa interessante, que sempre a pessoa se pergunta, está um pouco saindo do aspecto normal, é bom de saber de Dante, porque vai ser interessante para quem não conhece ter esse conhecimento. Dante não existe um original de Dante. Não se sabe se foi ele que escreveu, se alguém escrevia para ele. Não tem um documento que diz, isso aqui foi escrito contemporâneo de Dante. Não. O documento mais antigo que se tem da Divina Comédia é um manuscrito datado 1336, ou seja, 100 anos depois de Dante, é ali que se tem o documento que mostra Dante, a Divina de Dante, a Divina Comédia de Dante. Ou seja, ele foi escrito antes, mas o documento que se tem é aquele. É igual a que Dante escreveu? É diferente, aí não se sabe como é que esse autor escreveu, se ele escreveu copiando, se ele escreveu que vem de um relato. O que se sabe que tem diferentes textos, como eu disse outra vez, que são diferentes, tem pequenos termos, pequenas interpretações, tem coisa que os analistas de Dante encontram hoje que não condiz com outros textos medievais, no qual tem a comédia, não sei quando, não me lembro quantos são documentos até o século XV da comédia, mas não tem um texto praticamente que seja igual. Até que a imprensa não começou, aí é mais fácil encontrar
os textos bastante parecidos. Outro, para terminar com Dante e passar para as imagens, que se interessa de Dante, a representatividade, é aqui fora do tempo, mas é o Gustave Doré, que é o maior ilustrador de todos os tempos, considerado, e também era um pintor, um escultor. Ele teve uma grande inspiração com Dante. Esse é considerado, nos tempos mais recentes, o maior ilustrador de Dante no período. Que tem interesse, procure algo de Doré, porque além de Dante ele fez outras coisas, mas Dante ele representa as pensamentos de Dante, a escrita de Dante de uma forma muito interessante. Eu gosto muito desse autor. Mas assim, o que aconteceu daí para frente? A figura de Dante, do diabo, se torna ainda mais terrível. Aqui, por exemplo, vemos Lúcifer, uma figura muito terrificante. Ele parece um pouco aquele do Codex, mas ele tem uma coisa a mais. Quando você vai ver no detalhe esse autor. Esse diabo, ele está comendo seres, ele está defecando seres para o inferno. Ou seja, imagine como essa visão dos autores para criar o máximo do medo possível que era, como interpretou o inferno, um elemento de forma humana, no caso, porque aí tem já, ele é um ser, mas ele é um humano, ou seja, é para dizer para o pessoal do EPA, olhe, o ser humano pode ser um diabo. Isso é uma coisa interessante na interpretação das imagens. Não é mais um animal, mas é uma forma humana. Esse humano, ele é um animalesco, mas ele também é um ser, como podemos ser nós. Mas o diabo, no caso, ele come o ser humano. Pense como ele é visto. E tem diabos ao redor que são mais de forma animal, que leva para o que está levando para o diabo os seres humanos para serem comidos e depois passa por um processo de ser edificados e vão para o inferno. Essa começa já a ser uma figura bem interessante. Depois disso, tem outro autor que começou a apresentar as figuras do diabo do inferno pensando em Dante. Esse autor é que pintou em Padova a Capella degli Scrovegni. Esse aqui é o autor é Giotto. Giotto, que era contemporâneo de Dante, ele fez uma das pinturas do Juízo Final mais considerada das mais valiosas, que abrange tudo o que tem dentro nas escrituras. Se pensa que Giotto tivesse um grande conhecimento bíblico, que ele fosse quase um exegeta bíblico, transformando o conhecimento dele, a interpretação das escritas, em representações visuais. Aqui ele representa de forma bem abrangente o juízo final, em 1304 e 5. Nessa época, Dante era em Padova. Giotto estava pintando em Padova. Giotto nasceu também na Toscana como Dante. Ele saiu porque Giotto era chamado fora da região dele para pintar, mas Dante não. Dante já tinha sido expulso de Florença. Ele passou por várias cidades. Ele passou para Verona, a família de Scaligeri, que ele escreveu lá parte da Divina Comédia. Fui para Veneza pelos venezianos que acolheram Dante. Fui em Ferrara, outra cidade importante que acolheu Dante. Mais interessante é que como Giotto representou o elemento inferno e diabo, que é a figura que eu coloquei no início da minha apresentação. Aqui, Giotto, eu digo, ele era não tinha limite dele. Por quê? Porque você está vendo aqui a figura do diabo, como eu disse, ingerindo, comendo seres, defecando seres também. Tem uma série de elementos. Ele está sentado em cima de um dragão, no caso.
Ele é Satanás sentado acima de uma figura que representa Satanás, que é um dragão, um animal representativo para essa figura. Tem uma série de animais, de diabinho, que estão levando seres humanos para o diabo. Na parte superior, tem as pessoas que estão caindo dentro do inferno, que estão os apenados, que não tiveram acesso ao purgatório ou diretamente ao paraíso. Mas a coisa que mais assim, Dante falou das penas dos apenados, e Dante mostrou o apenado, Giotto mostrou apenados torturados, ou seja, aparece aqui as torturas que as pessoas vão ser submetidas quando eles vão para o inferno. Não dá para ver no detalhe, mas você procura essa imagem na internet, que se encontra facilmente. Aqui as pessoas, homens e mulheres, estão enforcados, mas são até pendurados pelos órgãos genitais deles. São representados nus, os órgãos genitais aparecem ainda nessa época, não estão cobertos, e são pessoas que, assim, a tortura ela é representada na forma que hoje a gente pensa que poderia ser. Imagina uma pessoa pendurada pelos órgãos genitais, o sofrimento que isso daria. Imagina naquela época, uma pessoa olha uma representação imagética desse tipo, o que ela pensa do inferno, o que eu vou fazer na minha vida para não me tornar uma pessoa que vai para o inferno. Isso é, para mim, essa representação do inferno, do diabo, ela é a representação que mais tem esse significado. E eu penso que se a gente relaciona o inferno com o que Dante relata, o que ele encontra quando caminha pelo inferno, Giotto reproduziu esse aspecto bem claro, bem de forma contundente na pintura dele. Aqui você pode ver como é representado as pessoas que estão saindo. Ele tem várias pessoas na mão, bota na boca, ou seja, é violência própria, um ambiente violento, um ambiente de uma pessoa não pensa nem de saber, nem quer saber o que está acontecendo no lugar desse. Aí no século V, aí aparece um outro aspecto. Tem sempre o aspecto dantesco, mas tem um aspecto que essa aqui é uma das últimas figuras que eu mostro, que acontece. Guerra entre religiões. Eu coloquei guerra para dizer que tem esse aspecto que a religião cristã, católica, no caso, estava, mas o Islã também estava presente. Não é que ele estava... O cristianismo sempre lutou com o islamismo desde quando começou a desenvolver. Aí, com essa igreja da Basílica de São Petronio, em Bolonha, tem uma pintura interessantíssima. Você pode ver que parece quase aqui do lado o juízo final, tem a figura de Deus na parte de cima, no meio tem outra representação do juízo final, e na parte inferior tem o capiroto, o diabo ali representado. Vou na figura depois, que dá para ver melhor. Aqui você vê ainda mais. Você percebe aqui que tem o diabo que está comendo um ser, está defecando o outro. Aqui só uma pessoa que está saindo mesmo. Acho meio horrível também. E você aqui percebe também, esse autor também, depois de Giotto, ele representou mesmo a pessoa pendurada pelos órgãos genitais. Aqui está bem claro, quando você vai ampliar essa foto, não sei se mais para frente tem outra, para ver. Mas não é esse o foco que eu tenho. O foco é que hoje, depois de 1500 anos, vocês, para poder entrar nessa igreja, para ver essa figura, você tem que passar por uma revista policial. Se você não fala italiano, tem sembra quase uma pessoa oriental que tem um aspecto de ser um muçulmano, você nem pense de entrar na igreja, porque não vai dar a entrar na igreja. Por que isso? Vou mostrar mais para frente. Porque esse aspecto hoje acontece. Tem medo dessa coisa que hoje,
que tem dificuldade de entrar nessa igreja por causa disso. Por quê? Porque olhe só, essa figurinha aqui que você está percebendo que está na cabeça do diabo, essa figurinha aí, que tem um diabo que está tirando o couro dele, o diabo, olhe a perna, o pé do diabo, mesmo da ave de rapina. Essa figura aqui, o pintor até escreveu, ela é a representação de Maomé. Não sei se alguém já sabia dessa história, mas ele está representado lá, o pintor pintou Maomé como se fosse a representação do mal contra Deus. Ele é representado como uma figura contrária, ela está lá representada. Não é muito tempo que foi feita tem um nome que não me lembro, que se você consegue entrar na igreja e destruir essa pintura, você vai para o paraíso dos crentes do Islã. Essa foi lançada, não lembro o nome, mas depois, se me vem na mente, te digo. Por causa dessa pintura. Tem documentos de estados teocráticos islâmicos, o Irã, documentos oficiais políticos que foram enviados na Itália porque com um pedido de retirar essa figura dentro da igreja. Para ver como o aspecto religioso ele é presente hoje de uma forma contundente, na atualidade. A Itália, ela não quer nem saber. Essa é uma obra feita naquela época, tem um sentido próprio daquela época. Não tem, ninguém vê a necessidade de um secularismo como hoje vivemos, supostamente, tirar uma figura dessa de uma igreja, mas existe aspectos religiosos que não querem. Ele acha essa figura, ela é considerada como um dos maiores insultos do cristianismo e motivo de luta entre cristãos e muçulmanos, continuando nesse, porque não se tem essa visão de dizer, não, eu não vou deixar uma figura dessa porque é contra outra religião. Aí, a gente pode entender hoje que existe isso ainda hoje. Eu não estive nessa igreja, mas irei o ano que vem, quando vou para a Itália, porque eu quero visitar pessoalmente essa figura. Acho que ter hoje ainda presente uma figura que tem 1500 anos, e saber que essa representação ela é tão atual hoje, teve tentativas ao longo do tempo, especialmente nos últimos 25, 30 anos, de entrar, tem polícia, tem militares lá fora que estão controlando o acesso à igreja porque tem essa, como eu posso dizer, problemática presente. Para ver como o diabo, o inferno entre religiões, ele é atual ainda hoje, não pode pensar que tudo passou. Isso, mostrar essa figura para mesmo dar uma ideia como desenvolver a figura até chegar, vou fazer uma coisa, quem sabe, não sei se foi encomendado pelo bispo, parece que foi um bispo que encomendou mesmo, ele quis mostrar o mal representado por Maomé, ser comparado com a religião cristã. Ele fez questão que o autor colocasse na igreja essa figura, que ainda hoje, eu digo, menos mal que ela está ali, porque passaram 1500 anos, não vejo nenhum problema, mas para quem é fiel, acho que acredita no islamismo, ele se sente muito ofendido ver uma religião que destrata. Hoje não seria possível, hoje seria condenável uma coisa dessa. Quando se faz isso, aconteceram fatos de representar um Cristo em situação estranha, a gente sabe que acontece isso, são condenáveis porque você não pode, como eu posso dizer, tratar uma religião, uma crença em alguma coisa, de uma forma assim que possa perturbar o sentimento e a fé de que é atrelado a essa religião. Termino com alguns textos que vocês podem encontrar com facilidade. Tem o Carlos Roberto Nogueira, que fez o livro O Diabo no Imaginário Cristão, é um livro bastante simples para ler,
interessante come leitura. Ele fala da construção do aspecto do diabo. Obviamente tem um inferno sempre que se fala no diabo. Um texto interessantissimo, che è isso aqui, Diavolo e Inferno no Medioevo, di Lara Pasquini, che ela também mostra aquela figura do Satanás na página. Interessante, essa autora que ela escreve muito sobre esse aspecto. Tem também o livro de Tamara Quirico, esse aqui que eu tenho fisicamente. A Tamara Quirico, como você sabe, é uma medievalista de exploradora da arte do Rio de Janeiro. Ela é também a minha orientadora nesse momento para a interpretação de imagem. Ela esteve na Itália, ela produziu esse livro que ele vem do doutorado dela. Que tem vontade de ler um texto interessante, compre esse livro, porque não é muito caro, se encontra no Amazon também, com facilidade. É um livro muito interessante para quem gosta do assunto. Um outro livro, material interessante, são esses dois textos. O Jorge Minois, História do Inferno, aqui é específico mais falar do inferno. E outro texto interessante, que seria Satã Herético, é como Satã, no caso, se modificou. Ele faz uma análise utilizando muitos textos. Você, lendo esse artigo, esse livro do Alain Bourreau, você vai entender as imagens produzidas, porque ele faz que ele conta o desenvolvimento de Satã, envolvendo heresia, bruxaria. É um caminho bem interessante. Mas você, pensando nas imagens que eu até mostrei, ou que você pode encontrar, você vai entender com mais facilidade esse aspecto do desenvolvimento da figura de Satã, no caso. Pronto, eu termino aqui a minha apresentação. Vou voltar com vocês e eu vou abrir para vocês as perguntas, que se alguém tem alguma curiosidade, quer saber alguma coisa a mais. Vou dizendo que vocês entrando, utilizando a plataforma Event3, vocês já estão com a lista de presença, porque ela vai me dar depois um relato de quem entrou presenciando a aula. Isso facilita muito o meu trabalho depois sucessivo para o certificado, como eu já tinha dito. Não se preocupe que não precisa assinar uma lista. Eu que vejo uma série de escrita no chat. Vou ver se encontro alguma pergunta aqui, ou se não, eu vou abrir para vocês depois, que está com vontade de ter algum esclarecimento, perguntar. Aqui fala do galo, um tipo de anunciador que ele lembra o nascimento de Cristo, exatamente. Para quem tiver interesse, indico a História do Inferno, de Jorge Minois, exatamente, Rosalina, aquele que está lá no final. Paulo está explicando por que não se pode entrar. Houve atentado contra o Charlie Hebdo. Aquela coisa ali, Luciana. Acontece que quando tem esse fundamentalismo, esse integralismo religioso, ele depois que está na frente desse casos, que são, no caso, os imãs, os pregadores islâmicos, até os nossos pregadores do cristianismo, ele cria um clima muito pesado, que tem pessoas que entendem, pessoas que não conseguem lidar depois com esse aspecto, entendeu? É que acontece, como lá fizeram aquela coisa lá na Espanha, aquela revista satírica. Para quem conhece essa revista, era muito pesado. São pessoas que martelam quando escrevem. Eles já tiveram ameaças e coisas. Ninguém teria pensado que chegasse a um ponto como se chegou lá, naquele momento. Mas, assim, tem que ter sempre um cuidado com esse fato. Como eu disse, na Itália, em Bolonha, ali, a gente está dizendo assim, quase, mas não é uma coisa simples. Imagina, 24 horas, tem que ter a pessoa lá cuidando, não pode deixar um minuto alguém lá se aproximando também na igreja, porque aqui diz que não é, que é somente alguém que quer entrar. Pode acontecer um atentado, uma explosão, alguma coisa. É muito perigoso
esse fato, mas também eu acho que não, seria injusto, no sentido da história, da arte, tirar uma figura do lugar, como estava acontecendo. Aconteceu, por exemplo, no Afeganistão, aconteceu em Irã, que obras que foram executadas ainda antes do islamismo foram derrubadas, estátuas, representações imagéticas, visuais, foram porque era contrariava aos ditames do Islã, que infelizmente tem esse problema presente nos tempos de hoje. Aqui vejo que Paulo Oliveira, digamos, o profeta, esse é. Vi as entrevistas dele no João, muito boa, descobri que era súcube do íncubo desse dia. Vamos lá depois. Boa noite, professor. Poderia sugerir uma leitura sobre o mosaico da Basílica do Nome da Vena? Olha, eu não tenho especificamente aqui, mas os livros que falam de arte, especialmente arte da antiga do Baixo Medioevo, da Idade Média, desculpe, tem lá material. Você procura na internet, você só colocar lá alguma coisa, você encontra PDF, encontra material. Não tenho aqui agora o nome, eu vou procurar se você quiser. Me mande um e-mail, que eu vou mais específico, lhe manda material se eu tenho, veja o que é que eu tenho, posso lhe mandar anexo eventualmente. A igreja, ela é em Bolonha. Espera aí que eu vou ver a figura aqui. Vou lhe dizer qual é a igreja. A igreja é a Basílica de São Petrônio, é a basílica mais a principal de Bolonha, Rosarina. Você pode encontrar nessa igreja a figura. José Vitor me pergunta, professor, se é possível, pode explicar melhor a relação entre o dragão e o diabo, o mal para o cristianismo? É porque o dragão, ele fundamentalmente, José Vitor, ele é uma evolução da serpente. O dragão, ele é um animal que pode ser interpretado como uma serpente, como o dragão, ele pode ser também entendido como o Leviatã, o famoso monstro marinho que se encontra no cristianismo, ou seja, ele tem aspectos, seja religioso, que são relatados nos textos bíblicos e dos evangelhos, ele tem aquela figura ali, se fala da baleia, mas se fala do Leviatã, que ele é um monstro que está lá no templo, dos templos, ou seja, ele se você vai vendo alguma imagem, não tenho aqui agora, mas se encontra, você encontra, procure a figura da baleia, da Idade Média, você percebe que a baleia, ela aparece muito com um dragão. E tem um animal que se chama pistrice também, que era apresentado na igreja de Amalfi, na Campania, lá tem um baixo relieve, e tem esse animal lá que é um dragão, parece um dragão, mas ele não é um dragão, é um animal marinho que é um animal marinho que num tempo se pensava que ele fosse uma representação quase da baleia. Os bestiários falam disso, o fisiólogo, se você vai lendo esse texto, você consegue se contextualizar bem no aspecto de como seria esse animal. O Rodrigo está falando, teve algum motivo para a mudança da representação dos pés do capiroto na gara para pé de ruminante? Ali o ruminante, Rodrigo, é aquela coisa, pé de bode o bode é um animal conhecido muito, a gente vai ver na próxima aula, como animal que representa o diabo. A um certo ponto da Idade Média, o bode é o diabo. Ele é a figura animalesca mais importante que representa o diabo. O pé de bode, ele é o pé clássico que é representado em certa figura. Isso dizer a mudança depende do contexto no qual é representado a figura do capiroto. Se é na figura que a gente viu agora, ela tem mais as garras de uma ave de rapina. Quando se vai se apresentar alguma coisa que fala do capiroto, pensando no animal legado à bruxaria, ele aparece com a
a perna de bode, porque, como eu disse, o bode, no caso, se aproxima mais da figura do sátiro, do deus Pan, ele é meta-homem, meta-bode. Ele é luxurioso, um cara que pensa no sexo. Esse aspecto com a bruxaria é importantíssimo também para entender por que a bruxa foi considerada aquela ser que foi considerada. Aí a gente vai ver que o bode, no caso, ele cai perfeitamente, e a figura do diabo, obviamente, ela tem os pés do bode. Sobre o diabo, a dissertação de mestrado de Clarissa Guiar, pronto, interessante essa sua posicionamento aqui. Agradeço sempre quando alguém participa de forma tão interessante a nossa aula. Já vi em algumas apresentações o pé do capiroto como o pé de pato. Também tem. Pé de pato também. Existe essa forma de apresentá-lo que não são garra, mas é mesmo aberto. Não sei se foi do autor como mas o importante é que os pés são sempre um pé tipo de uma ave, não é um pé de um animal, um quadrúpede, no caso. Esse é um aspecto interessante. Mateus César me perguntando, professor, essa obra são mais do período do Renascimento, quando o homem tinha respeito ao homem de Deus, no período da iluminação. Aí depois muda. No Renascimento já vai mudando e se transformando um pouco, se dá mais identidade à figura, significando mais o homem como ser humano destacado do ser religioso. O homem já começa a ter uma própria identidade que poderia ser entendida um pouco mais, que se destaca, não é mais somente a igreja, mas o homem também tem uma autonomia como ser no mundo. Ele é não somente consequência de algo que Deus quer que seja, ele tem autonomia, começa a ter. Esse também o pintor, quando o renascentista começa já a ter uma visão um pouco diferente. Sim, a igreja ela é, mas também o homem começa a ser representado de forma mais bonita, mais feia, com característica. O homem se torna o etnocentrismo, o centrismo do ser humano, desculpe a palavra, comunidade, como pessoa central no mundo, vai aparecendo de forma mais contundente a partir do Renascimento. O ser humano se torna artífice da sua vida própria. Luciana pergunta, aquele diabinho que aparece no filme Hashem são muito interessantes também. As imagens que você mostrou me lembram aquele filme que foi um dos primeiros filmes que fala de bruxas, tem uns diabinhos. Óbvio, Luciana, provavelmente os autores do filme se inspiraram também a essas figuras, porque eles também têm que ter uma referência para poder representar as próprias imagens, expressar o próprio pensamento. Isso é óbvio. Bom, muito bom, muitas perguntas. Se eu conseguir responder, acho quase todo mundo. Alguém quer ter alguma pergunta para fazer diretamente aqui falando comigo? Se não, eu já são 9 horas. Foi bem comprida hoje, mas quando tem um capiroto no meio, o diabo, sempre é assim, as coisas andam e se prolongam um pouco mais. Se ninguém tem perguntas, eu acho que eu vou fechar aqui a minha... a Rosarinha de novo, talvez seja apresentado na próxima aula, mas sempre que falo do diabo, me lembro de Michelet. O Michelet, ele é mais assim, interessante quando a gente vai falar a respeito também das bruxarias. Eu acho que vou falar um pouco também dessa figura. Não é medieval, mas depois a gente vai perceber que bruxas é um elemento mais renascentista que medieval. Mas não vou mais falar muito sobre o aspecto, para não tirar de você a curiosidade da próxima aula, que tem possibilidade de vir assistir a próxima aula, que vai ser muito interessante. Eu acho que vou fazer como eu pensei no início, vou juntar as duas para criar um pacote mais assim envolvente na aula. Então, eu agradeço a todo mundo pela presença. Espero vocês na próxima aula. Espero que todo mundo tenha sido, como eu posso dizer, esclarecido um pouco mais sobre esse aspecto de figura do diabo e do inferno. Eu vou terminar agora aqui a minha gravação. Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira.
Obrigado pela presença. Até lá. Ciao, ciao.